A busca pela sabedoria é um dos pilares da experiência humana. Desde os tempos antigos, filósofos têm debatido a natureza da verdade, questionando o que realmente significa saber algo. Mas, e se eu dissesse que as respostas que você procura podem estar mais distantes do que imagina? Imagine um homem, caminhando sob a chuva em uma noite escura, perdido em seus próprios pensamentos. Ele reflete sobre como a sabedoria pode ser uma armadilha, uma ilusão que nos leva a acreditar que conhecemos a verdade. A realidade é muitas vezes mais complexa e obscura do que supomos. A linha entre o que é verdadeiro e o que é apenas uma percepção pode ser tênue e traiçoeira. À medida que nos aprofundamos nessa questão, somos confrontados com a ideia de que a sabedoria pode não ser uma luz que nos guia, mas uma sombra que nos obscurece. No cerne desta jornada, encontramos não apenas a busca pela verdade, mas também a luta interna que todos enfrentamos ao lidar com nossas crenças e convicções. Os antigos, em sua busca pela verdade, dedicaram suas vidas a escrever e registrar suas descobertas em bibliotecas majestosas. Porém, o que aconteceria se essas verdades fossem perdidas? Imagine uma biblioteca antiga pegando fogo, suas prateleiras repletas de conhecimento se reduzindo a cinzas. Essa cena dramática simboliza a fragilidade da sabedoria e como, ao longo da história, o que foi considerado verdadeiro pode facilmente ser esquecido ou mal interpretado. As vozes dos sábios ecoam entre as chamas, mas o que realmente sabemos sobre suas lições? A resposta pode ser mais chocante do que você imagina. Prepare-se, pois nos próximos segmentos, revelaremos algo que irá desafiar tudo o que você pensava saber sobre a sabedoria e a verdade. A sabedoria, frequentemente confundida com conhecimento puro, é uma qualidade muito mais complexa e intrigante. Enquanto o conhecimento se refere à acumulação de informações, a sabedoria envolve discernimento, a capacidade de aplicar esse conhecimento de maneira prática e ética. Filósofos ao longo dos séculos debateram o que realmente significa ser sábio, e muitos chegaram à conclusão de que a verdadeira sabedoria se faz presente nas decisões que tomamos em momentos de incerteza. O que é, afinal, a sabedoria, se não a arte de navegar pelas armadilhas da vida? Imagine um antigo filósofo cercado por livros, suas páginas amareladas pelo tempo, cada uma guardando segredos de eras passadas. Em sua busca por respostas, ele se depara com uma verdade perturbadora: a sabedoria não é um destino, mas uma jornada repleta de desafios e escolhas. É essa busca que nos define, que nos torna humanos. No entanto, muitos se perdem na armadilha da superficialidade, acreditando que sabedoria é simplesmente acumular informação, ignorando a profundidade que essa qualidade exige. Então, o que é realmente sabedoria? É a coragem de confrontar a verdade, mesmo quando ela é dolorosa. É a capacidade de ouvir, de aprender com os erros e de se reinventar. No mundo contemporâneo, onde a desinformação se propaga com facilidade, o verdadeiro sábio é aquele que questiona, que não aceita as verdades prontas, mas busca entender o contexto e as consequências de suas ações. Essa jornada pode ser solitária e repleta de incertezas, mas é, sem dúvida, a mais gratificante de todas as buscas. A história da busca pela verdade se revela como uma jornada repleta de enigmas e incertezas. Desde os tempos antigos, filósofos e pensadores têm se debruçado sobre a natureza da verdade, muitas vezes em um labirinto de paradoxos e ilusões. O que é a verdade? É uma construção social, uma descoberta objetiva ou uma mera ilusão? À medida que as chamas da dúvida consumiam as certezas do passado, um novo paradigma emergia: a verdade não é apenas um objetivo, mas um reflexo das percepções humanas. Nesta busca, muitos se tornaram prisioneiros de suas próprias crenças, incapazes de enxergar além das sombras que projetavam. A destruição de bibliotecas antigas simboliza a perda de conhecimento que poderia ter iluminado o caminho para a verdade. Quando as chamas consumiram essas fontes de sabedoria, o que se perdeu foi mais do que papel e tinta, perdeu-se a essência de pensamentos que poderiam ter desafiado a humanidade a olhar além do óbvio. A verdade, frequentemente, se esconde nas páginas queimadas da história, e é na reconstrução desse legado que podemos vislumbrar vislumbres do que realmente é. Conforme avançamos pelos séculos, encontramos figuras que, desafiando o status quo, se arriscaram a questionar verdades estabelecidas. Cada um, em sua época, lançou luz sobre questões que ainda hoje nos atormentam. Mas a verdade não se revela facilmente, ela exige coragem e determinação. O que estamos dispostos a sacrificar em nome da verdade? E, ao final, será que estamos prontos para aceitá-la, mesmo que ela venha envolta em dor e desconforto? A busca pela verdade tem sido um dos pilares da filosofia ao longo dos séculos.
Desde Platão, que propôs a ideia das formas perfeitas, até Nietzsche, que desafiou a noção de verdades absolutas, cada pensador deixou sua marca. No entanto, o que é a verdade? Uma construção social? Uma realidade objetiva? As respostas variam, mas a inquietação permanece. Nos corredores sombrios de uma antiga biblioteca, obras essenciais da filosofia são examinadas sob uma nova luz, revelando as armadilhas que os sábios nunca contaram. A escuridão da incerteza nos envolve, enquanto a câmera se aproxima de manuscritos empoeirados, cada palavra uma chave para os mistérios do conhecimento. O espectador é convidado a refletir: a verdade é um destino ou uma jornada? As ideias de Descartes, por exemplo, nos levam a questionar a própria essência do ser. Penso, logo existo não é apenas uma afirmação, é um convite a meditar sobre a nossa percepção da realidade. Na penumbra do pensamento racional, a dúvida emerge como um personagem central nesta narrativa. Ao passo que a câmera captura rostos pensativos, o som de gotas de chuva ao fundo nos lembra que a busca pela verdade é solitária e repleta de incertezas. Os filósofos nos deixaram legados, mas também nos deixaram com mais perguntas do que respostas. O que realmente sabemos sobre a verdade? Uma sombra se move entre as estantes, sugerindo que talvez nunca estejamos sozinhos em nossas dúvidas. Na busca incessante pela verdade, nos deparamos com a complexidade da relatividade. O que é a verdade? É um conceito absoluto ou está sujeito às interpretações individuais? No capítulo 5, A Armadilha da Relatividade, exploramos as nuances da percepção, onde cada indivíduo carrega consigo uma perspectiva única, moldada por experiências e contextos. A ideia de que a verdade pode ser subjetiva gera um dilema profundo. Se cada um tem sua própria verdade, como podemos estabelecer um consenso? No entanto, essa discussão, embora fascinante, pode ser uma armadilha perigosa. À medida que nos aprofundamos, percebemos que a busca pela verdade muitas vezes é ofuscada por crenças pessoais e influências externas. A percepção se torna uma lente distorcida, e a linha entre fato e interpretação se torna cada vez mais tênue. A história nos ensina que verdades absolutas já foram questionadas e até queimadas, assim como os livros que guardavam conhecimento ancestral. A Biblioteca de Alexandria, um símbolo de sabedoria, foi consumida pelas chamas, levando com ela a possibilidade de verdades eternas. O que sobrou? Fragmentos de pensamento, ideias que ainda ecoam nas mentes dos filósofos. Nesse contexto, a verdade se torna um conceito volátil, uma chama que pode ser facilmente apagada ou transformada. O que resta é um campo de batalha onde se confrontam diferentes realidades, cada uma tentando prevalecer sobre a outra. Será que a busca pela verdade é uma jornada solitária ou um esforço coletivo? Neste capítulo, a resposta fica nas sombras, levando-nos a questionar se a verdade realmente existe ou se é apenas uma miragem. No âmago da busca pela verdade, a cultura emerge como uma força poderosa que molda nossas percepções e crenças. Desde a antiguidade, filósofos têm debatido o que é a verdade, mas o que muitos não consideram é como o contexto cultural influencia essa busca. Ao longo da história, civilizações distintas definiram a verdade de maneiras únicas, estabelecendo padrões que até hoje reverberam em nossas sociedades. Em um mundo onde a informação é abundante, a interpretação cultural pode distorcer a realidade, transformando verdades absolutas em meras opiniões. Imagine a cena: uma rua deserta, sob a luz fraca de um lampião, onde um homem solitário caminha. Ele reflete sobre as verdades que lhe foram ensinadas, enquanto a chuva cai ao seu redor, simbolizando a purificação das dúvidas. Isso nos leva a questionar: será que a verdade é uma constante, ou uma construção social moldada pelos nossos valores e crenças? Se você busca a verdade, inscreva-se agora para não perder o próximo episódio. A busca pela verdade também pode ser vista em um contexto mais amplo, onde a história se entrelaça com a cultura. Imagine uma antiga biblioteca, um templo de conhecimento, agora em chamas. Este momento de destruição, embora trágico, simboliza a fragilidade do que consideramos verdade. As chamas dançam, consumindo não apenas livros, mas também culturas inteiras e suas visões de mundo. Cada página que se perde representa um fragmento de verdade que se esvai, deixando apenas cinzas. Neste ambiente carregado de emoção, somos levados a refletir sobre a importância de preservar e questionar o que sabemos. A verdade é um labirinto, e cada curva pode revelar uma nova perspectiva. Você está preparado para adentrar nesse labirinto? Na calada da noite, as sombras dançam nas paredes de uma antiga biblioteca, onde o peso do conhecimento se encontra com o dilema da ética. O som da chuva ressoa do lado de fora, refletindo a turbulência interna de quem busca a verdade.
Cada livro, cada pergaminho, carrega não apenas informações, mas também a responsabilidade do que é certo e do que é errado. O dilema moral se intensifica: até onde devemos ir em busca da verdade, e a que custo? A linha entre a sabedoria e a manipulação se torna cada vez mais tênue, enquanto os filósofos do passado sussurram em meio ao crepitar das chamas que consomem a biblioteca. O fogo não é apenas literal, é uma metáfora para as verdades que, uma vez reveladas, podem destruir ou iluminar. Nas páginas queimadas, a história se repete, os erros do passado ecoam nas decisões do presente. O que é a ética senão um reflexo dos valores de uma sociedade, e como podemos discernir a moralidade em meio a tal caos? O verdadeiro dilema se apresenta: até que ponto estamos dispostos a sacrificar a nossa própria integridade em nome da verdade? Diante das chamas, a biblioteca se transforma em um símbolo da luta eterna entre o conhecimento e a ignorância. As figuras de pensadores antigos surgem, cada um debatendo suas verdades, enquanto a fumaça sobe ao céu, levando consigo as lições esquecidas. Será que, em nosso desejo de saber, não estamos nos tornando prisioneiros da própria sabedoria? A moralidade se transforma em um jogo perigoso, onde os limites são testados e as consequências, muitas vezes, são irreversíveis. O verdadeiro dilema ético reside em nossos corações e mentes, questionando se a verdade é realmente um bem a ser buscado ou uma maldição a ser evitada. Quando a luz da razão se apaga, o que resta é a escuridão da dúvida, e é nesse espaço incerto que devemos encontrar nosso caminho. A sabedoria dos antigos sempre foi reverenciada, repleta de ensinamentos que moldaram o pensamento humano ao longo dos séculos. No entanto, a modernidade trouxe consigo uma nova forma de compreender a verdade, desafiando as crenças que antes pareciam inabaláveis. À medida que as sombras se alongam ao entardecer, um homem caminhando sob a chuva reflete sobre as lições do passado e as incertezas do presente. Ele pondera: será que a sabedoria antiga ainda se aplica a um mundo saturado de informação e desinformação? No entanto, o que os filósofos não contaram é que a sabedoria moderna, embora fundamentada na razão e na ciência, muitas vezes ignora a profundidade e a intuição que permeavam os ensinamentos dos antigos. Uma biblioteca antiga, em chamas, simboliza a perda desse conhecimento ancestral. O fogo consome papéis e pergaminhos, mas as ideias e reflexões que moldaram civilizações permanecem gravadas na memória coletiva da humanidade. A batalha entre o que foi e o que ainda ecoa nas mentes daqueles que buscam a verdade. A busca pela verdade é uma jornada tortuosa. A ciência, muitas vezes vista como a balança da razão, nos promete a verdade. No entanto, é uma armadilha sutil. Em um mundo onde fatos são manipulados e teorias descartadas em prol de novas descobertas, o que podemos realmente considerar como verdade? Neste capítulo, somos levados a questionar a própria natureza da ciência. Combinando evidências e especulações, cientistas tentam se aproximar da verdade, mas será que isso é suficiente? No entanto, a história está repleta de exemplos onde a verdade científica foi desafiada. Como as grandes teorias foram superadas e revisadas, e como a própria definição de verdade se transformou ao longo do tempo. A imagem de bibliotecas antigas queimando simboliza o conhecimento perdido e as verdades que foram apagadas da história. A ciência não é uma estrada reta, mas um labirinto de incertezas e revelações. À medida que exploramos este labirinto, encontramos filósofos que debatem a essência da verdade. Eles nos alertam sobre os perigos de aceitar a ciência como a única forma de conhecimento. Assim, a verdade se torna um conceito elusivo, moldado por contextos e interpretações. A ciência, por mais rigorosa que seja, não é a única guardiã da verdade. Uma reflexão profunda nos leva a entender que a busca pela verdade é uma jornada pessoal e coletiva. A sabedoria, frequentemente exaltada como um dos maiores tesouros da humanidade, possui uma face obscura que muitos preferem ignorar. O que acontece quando o conhecimento se transforma em um fardo? Em um mundo saturado de informações, a busca pela verdade torna-se um labirinto, onde a ignorância pode, paradoxalmente, servir como um guia. A história nos ensina que grandes pensadores, como Sócrates, afirmaram que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Mas será que essa humildade intelectual é suficiente para nos proteger das armadilhas da certeza infundada? À medida que a câmera se move por uma rua deserta, sob a luz tênue de um lampião, a sensação de suspense cresce. Um homem caminha na chuva, sua silhueta envolta em mistério, refletindo a luta interna entre o que se sabe e o que se ignora. Na penumbra de uma antiga biblioteca, um incêndio consome textos que há séculos guardavam verdades e segredos. As chamas dançam, como se quisessem apagar não apenas o conhecimento, mas também a própria essência da sabedoria.
Cada livro queimado representa uma oportunidade perdida de entender o mundo, de questionar, de aprender. Neste cenário apocalíptico, a ignorância se revela não apenas como a falta de conhecimento, mas como uma força destrutiva que apaga a luz da razão e da reflexão crítica. O que restará quando a fumaça assentar? Um vazio ensurdecedor, ou uma nova oportunidade de reconstruir a sabedoria a partir das cinzas? Neste capítulo, mergulhamos nas profundezas das questões não respondidas que os filósofos deixaram para trás. Ao longo da história, pensadores como Sócrates, Platão e Nietzsche nos brindaram com insights profundos sobre a verdade, a ética e a existência. No entanto, a própria essência de suas reflexões frequentemente levanta mais perguntas do que respostas. O que é a verdade, se a percepção dela varia de pessoa para pessoa? Como podemos realmente conhecer o que é certo ou errado em um mundo repleto de subjetividades? Essas indagações permanecem pairando sobre nós como nuvens escuras, desafiando nossa compreensão e instigando nossa curiosidade. Em cada canto da filosofia, encontramos a sombra da dúvida, uma armadilha da sabedoria que nos leva a questionar até mesmo as verdades que acreditamos entender. Enquanto exploramos essas incertezas, somos levados a imaginar uma biblioteca antiga, onde papéis e pergaminhos queimam lentamente, simbolizando o conhecimento perdido e as verdades não reveladas. A fumaça sobe, obscurecendo as visões do passado, enquanto o fogo consome não apenas os textos, mas também as respostas que poderiam ter iluminado nossas mentes. Cada página que se desvanece é um lembrete de que, por trás de cada grande filósofo, há um abismo de perguntas sem resposta, um eco de vozes que ainda ressoam em nossa busca por significado. A busca pela verdade e pela sabedoria é uma jornada que muitos filósofos e pensadores têm explorado ao longo dos séculos. No entanto, o que muitos não revelam é que essa busca pode se transformar em uma armadilha. A verdade, muitas vezes, é percebida como absoluta, mas ao longo do tempo, ela se mostra uma construção complexa e multifacetada. Neste capítulo, refletimos sobre as implicações dessa busca, questionando se o conhecimento que adquirimos realmente nos aproxima da sabedoria ou se, em vez disso, nos distancia da essência da experiência humana. Imaginemos uma biblioteca antiga, onde o conhecimento está armazenado em tomos empoeirados. Ouvimos o crepitar das chamas enquanto tudo se consome em um incêndio. Essa cena representa a destruição do saber, uma metáfora poderosa para a fragilidade da verdade. O que fazer quando o que consideramos sabedoria se transforma em cinzas? A reflexão se aprofunda à medida que percebemos que o caminho para a verdade é muitas vezes repleto de paradoxos e ilusões. Neste cenário escuro, questionamos: será que a busca incessante pela verdade nos leva a um entendimento mais profundo ou nos aprisiona em labirintos de crenças distorcidas? Ao final, as conclusões que tiramos nos forçam a encarar a dualidade da sabedoria e da ignorância, onde a verdadeira sabedoria pode residir na aceitação de que, talvez, nunca possamos